Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Saúde aos irmãos com a graça e a paz. Amém. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e também ao pastor Alessandro que não está presente. Irmãos, sem demora, eu queria pedir para os irmãos ainda de pé abrirem em Gênesis capítulo 22, versículo 7. Gênesis capítulo 22, versículo 7. Todos acharam? Amém. Está escrito: Então se levantou Abraão e se inclinou diante. Perdão, não misturei. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: Antes do Senhor se proverá. Os irmãos podem se assentar. Se nós pararmos para olhar as Escrituras, veremos que Deus passa um longo período sem falar nada com Abraão. Um longo período sem nada dizer a Abraão. Um longo período de silêncio. Deus passa um longo período de silêncio. Mas Ele decide romper com o silêncio. Deus decide acabar com aquele silêncio. E Ele decide romper com aquele silêncio com palavras duras. Palavras que feriram Abraão como uma faca enfiada na barriga dele. Palavras que machucariam Abraão. Palavras que nenhum pai na terra gostaria de ouvir. Abraão ouviu de Deus: Abraão, sai de Berseba, vai até Moriá, leva teu filho junto e oferece-o ali em holocausto. Que pai gostaria de ouvir isso de Abraão, de Deus? Ninguém gostaria de ouvir isso de Deus. E era uma palavra dura para Abraão. Era uma palavra que machucaria Abraão. Era uma palavra que não era fácil para Abraão ouvir aquilo. E principalmente para Abraão, que havia esperado 25 anos para que Isaac nascesse. Abraão, então, ele tinha em Isaac o futuro dele. Abraão esperava de Isaac a promessa. Então, tudo que Abraão tinha era Isaac. E agora Deus chega para ele e diz: Abraão, pega teu filho e sacrifica ele lá em Moriá. E isso não foi fácil para Abraão. E essa história de Gênesis 22, eu venho falar para vocês que ela não é sobre Abraão, mas ela também não é sobre Isaac. Essa história sobre Gênesis 22 não está falando de menos dois. Ele está falando de um sacrifício ainda maior. O sacrifício de Jesus Cristo. Ele está falando de um sacrifício
falando do maior gesto de amor do mundo. Ela está falando da história de Jesus Cristo. Ela está falando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela está falando do amor de Deus por nós pecadores. Está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito em Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou. É desse amor, é desse sacrifício que Gênesis 22 está falando. William MacDonald diz o seguinte: nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais pungente do que esta, e nenhuma prefigura de forma tão vívida a morte do único e amado Filho de Deus na cruz. William MacDonald está dizendo que, se você for procurar de todas as passagens bíblicas, de todos os capítulos e versículos, com exceção do próprio Calvário, nenhuma fala tão claro do sacrifício de Jesus Cristo como a de Gênesis 22. E assim, nós vamos para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto da palavra. Deus proveu para si o Cordeiro. Vamos ler o verso 7 até o 10. O Senhor, Deus dos... de novo. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu a Abraão: eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu próprio filho. Se nós olharmos no capítulo 21, veremos que Abraão estava em Berseba. E Deus manda que ele vá até Moriá. De Berseba até Moriá são 3 dias caminhados. Mas Abraão ele não está nem aí para esses 3 dias. Porque logo que Deus fala: Abraão, pega teu filho e vai até Moriá, ele não pensa 2 vezes, ele já está indo. Então Abraão ele não está nem aí para a distância, ele está se importando em obedecer a Deus. E Abraão ele parte para Moriá. Abraão sabia o que ia acontecer. Abraão sabia que ele estava indo para sacrificar o seu filho. Abraão sabia a causa dele estar indo. Mas Isaac estava indo sem saber o porquê de estar indo. Isaac não tinha ciência, Isaac não tinha conhecimento do porquê ele estava indo até Moriá. E eu imagino que Isaac, por não saber para que ele estava indo, eu imagino que Isaac estava indo todo alegre, todo feliz, todo animado, todo festeiro, porque estava indo passear com o pai dele até o Moriá, lá no monte com o pai. E Abraão vai todo, eu imagino Isaac indo lá todo feliz. Se passa um dia da viagem, se passa 2 dias da viagem, se passam 3 dias da viagem, e ele chega a Moriá, e Isaac olha e vê: ah, pai, a lenha está aqui. Ô pai, o fogo também, está tudo aqui, mas está faltando algo. Pai, como é que pode? A gente esqueceu o principal, a gente esqueceu o sacrifício. E agora, pai? Porque Isaac não sabia que ele mesmo seria o sacrifício. Ele seria entregue. E nisso, Isaac, a história de Isaac, distingue de Jesus, se difere de Jesus Cristo. Porque Isaac não sabia que ele iria ser sacrificado. Mas Jesus Cristo sabia o seu propósito. Jesus Cristo sabia que o caminho dele era a cruz. Jesus Cristo sabia que ele iria para a cruz do Calvário. Desde antes da fundação do mundo, desde o princípio, Jesus Cristo
Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Eu não digo que Deus proverá, eu digo que Deus já proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro desde antes da fundação do mundo, pois Apocalipse 13, verso 8 diz que o quê? Que o cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi morto pelos nossos pecados. Deus já havia provido. Deus já havia provido o sacrifício. Deus já havia provido o substituto de Isaac. Deus já havia. O cordeiro já estava morto. O substituto de Isaac, o verdadeiro substituto que haveria de suprir todas as necessidades dos filhos de Abraão, já havia sido entregue. Jesus Cristo já havia sido entregue por nós, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E a resposta de Abraão ainda é mais interessante. Quando ele diz, Deus proverá para si o Cordeiro, Abraão, ele não sabe como Deus vai prover. Ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que Deus vai prover. Ele não sabe como, mas ele sabe que Deus vai prover algo extraordinário. Abraão não sabia como, mas ele sabia que ele poderia até matar o filho, mas ele sabia também que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. E essa questão de Hebreus 11, 19, que diz que Abraão tinha fé para Deus ressuscitar Abraão dentre os mortos, é muito interessante se a gente for parar para pensar que até Gênesis 22 nós não temos um caso de ressurreição na Bíblia. E Abraão creu na ressurreição. Se hoje já é difícil alguém crer na ressurreição tendo tantos casos, imagina para Abraão que ninguém nunca havia sido ressuscitado. É para ver que Abraão é um homem de fé. Vamos ler lá no verso 9, no verso 10. Gênesis 22. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Amém. Se nós notarmos o texto, veremos que Isaac, ele deixou ser amarrado. Nenhum jovem, logicamente nenhum jovem, quer ser amarrado. Isaac deixou ser amarrado. E eu imagino que para Isaac ter se deixado ser amarrado, eu imagino que Abraão, no caminho até o Monte Moriá, subindo com Isaac já, eu imagino que Abraão deve ter conversado com Isaac. Eu imagino que Abraão deve ter dito, Isaac, e deve ter contado todas as suas experiências, todas as coisas que haviam acontecido com ele. Abraão deve ter mostrado a Isaac a sua confiança, o motivo dele confiar em Deus, o motivo dele, por que ele confiar em Deus. Eu imagino que Abraão deve ter dito para Isaac, confie em Deus, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. E chegou um momento que Isaac e Abraão estavam subindo um monte, e eu imagino que Abraão deve ter virado para Isaac e dito, Isaac, sabe por que você não viu o cordeiro? Porque o cordeiro era você. E ali, Deus falou o quê? Abraão, Isaac, não precisa se preocupar, porque você pode até morrer hoje aqui, mas Deus é poderoso para te ressuscitar. Abraão sabia em quem ele estava crendo, e sabia que ele era poderoso para ressuscitar a Isaac. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. Ele sabia que Deus não iria mentir para Abraão. Deus sabia que ele não iria mentir, pois Deus falou a Abraão que iria fazer de Isaac uma descendência numerosa. Ele não iria mentir. E nisso, Abraão sacrifica seu filho, coloca ele sobre o altar e o entrega no filho do seu amor. E esse ato de Abraão de entregar o seu filho é um ato que não tem nada de fé. É um ato que
tivesse sacrificado o filho dele, seria um crime hediondo, seria uma causa irracional, não seria certo. E nesse ato de Abraão colocar o seu filho ali, ele está ali fazendo o maior símbolo do que aconteceria há mais de 2000 anos depois. E como eu disse, essa história de Abraão e de Isaac, ela está falando claramente sobre Jesus Cristo. Então, há muitas analogias sobre Jesus e sobre Isaac. A primeira delas é que Isaac foi o filho do coração, como Jesus foi o filho amado. Isaac era o filho preferido de Abraão, era o filho que Abraão mais gostava. E Jesus era o filho amado em que o pai tinha muito prazer. Segundo ponto era que Isaac foi para Moriá sem reclamar. Jesus, como ovelha muda, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isaac não reclama para deitar sobre o altar. Isaac não reclama. Jesus também não. Ele é erguido na cruz, ele é morto e é levado como ovelha muda, sem reclamar de nada. Terceiro, Isaac foi filho de profecias. Jesus é o filho de profecias. Antes de Isaac nascer, existiram várias profecias a respeito dele, de que ele viria. Deus fala a Abraão, Deus fala a Sara, que Isaac viria, o filho da promessa. Antes de Jesus Cristo nascer, também vieram várias promessas a respeito de Jesus. O quarto ponto que faz com que Abraão, que a história de Isaac e a história de Jesus que possam ser comparadas, é que o pai e o filho agiram juntos. Se vocês lerem, a gente acabou de ler que o pai e o filho subiram juntos no monte. E assim também, no ministério de Jesus Cristo, o pai e o filho estavam juntos durante todo o período. O que ponto é que o filho tinha que morrer. Isaac, ele estava ali para morrer. Isaac estava ali para ser sacrificado. Abraão já estava com o cutelo na mão. Abraão já estava com o fogo ali aceso, já para queimar Isaac, porém veio o substituto. Mas para Jesus, não houve substituto. Jesus estava ali para morrer e foi sacrificado pelos nossos pecados. E para Jesus não houve substituto, pois só Ele, somente Jesus Cristo, poderia morrer pelos nossos pecados. Somente Jesus Cristo poderia oferecer um perfeito sacrifício por nós. Somente Jesus poderia experimentar o juízo de Deus sobre os nossos pecados. E Isaac, ele não suportou nem o fogo, nem o cutelo. Mas Jesus suportou ambos. E ainda suportou o nosso pecado sobre nossas costas. Lá em Moriá, Isaac estava junto com seu pai. Mas no Calvário, Jesus Cristo estava desamparado pelo Pai. Estava sozinho. Sexto ponto de comparação entre Isaac e Jesus. O filho teve que carregar o fardo do pecado sobre os seus ombros. Abraão colocou sobre Isaac a lenha no holocausto, mas Deus colocou sobre Jesus todos os nossos pecados sobre os seus ombros. Deus colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Deus colocou sobre Jesus todos os nossos pecados, e por eles ele foi transpassado e por nossas transgressões. Jesus carregou o lenho maldito sobre ele. Jesus foi pregado no lenho e exposto publicamente ao ridículo. Jesus carregou a cruz e nela foi morto. Sétimo ponto de comparação entre Isaac e Jesus. O filho foi levantado. O filho foi levantado da morte. Isaac estava praticamente morto. Mas quando o cordeiro aparece, o carneiro aparece, ele é levantado de novo. Do mesmo jeito é Jesus. Isaac foi de uma forma simbólica que ele morreu, mas Jesus não. Ele morreu de verdade, passou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Assim vamos para o segundo ponto da pregação. O segundo ponto, Jesus já está acabando. Jesus é o sacrifício. Bem, Abraão é um homem de intimidade com Deus. Abraão é um homem que crê em Deus. Abraão, ele obedece à voz do Senhor. Ele obedece à voz do Senhor quando Deus diz a ele: Abraão, vai até Moriá sacrificar teu filho. E ele obedece a Deus também quando Deus diz:
Não, Abraão, não sacrifique teu filho. Abraão era um homem que obediente a Deus. Abraão era um homem que era governado pelo céu. O que ele fazia era a vontade de Deus. E Deus, ele não queria de modo algum o sacrifício de Isaac. Deus não queria isso. Sabe o que Deus queria? Deus queria provar o amor de Abraão. Deus queria provar o amor de Abraão ao mundo. Provar ao mundo que o amor, que é possível uma pessoa amar mais a Deus do que todas as coisas. E Abraão amou mais a Deus do que a seu próprio filho. E é interessante se a gente parar para pensar que muitas pessoas hoje têm trocado a Deus por tantas coisas. Mas Abraão não trocou a Deus nem pelo seu próprio filho. Há tantas pessoas hoje trocando a Deus por tantas bobagens, por tantos prazeres do dia a dia, por tantas coisas corriqueiras. Mas Abraão não trocou, não poupou o seu filho. Ele iria entregar seu filho porque ele amava a Deus. E será que nós temos amado a Deus? Será que nós temos entregado o nosso melhor? Porque Isaac era o melhor de Deus, ou o melhor de Abraão. E Abraão quis entregar aquilo. Ele quis entregar seu filho porque ele amava a Deus. Porém, quando Isaac queria entregar seu filho, Isaac é poupado do sacrifício. O carneiro aparece ali. Quando Abraão estava já com o cutelo levantado para matar Isaac, uma voz dada do alto dizendo: Abraão, não faça isso. Isaac é poupado. O mesmo Deus que ordenou o sacrifício de Isaac foi o mesmo Deus que falou a Abraão: não precisa você sacrificar seu filho. Não precisa, não há necessidade. O mesmo Deus que pediu o filho a Abraão providenciou o sacrifício. E esse cordeiro que substituiu a Isaac, esse cordeiro é Jesus Cristo. Esse cordeiro é Jesus. E igual a Isaac, nós todos estávamos deitados no altar. Estávamos com o cutelo levantado já, a ponto da morte. Já estávamos para qualquer hora morrer. Mas no momento que nós estávamos para morrer, pelos nossos pecados, uma voz bradou do alto. Só que não foi essa que Deus disse aqui. É interessante se a gente parar para pensar também, que o anjo que fala aqui está com letra maiúscula. Quando o anjo do Senhor está com letra maiúscula, quem está falando é o próprio Jesus. Então, quando Abraão está levantado, uma voz brada do alto, e o próprio Jesus diz. Só que eu não vou dizer que ele disse para Abraão. Sabe o que ele disse? Tetelestai, está consumado. O Cordeiro de Deus foi morto. E ele morreu pelos nossos pecados, para que eu e você não fôssemos sacrificados, para que eu e você não fôssemos mortos. Isaac foi poupado porque o Cordeiro apareceu. E hoje o Cordeiro está aqui para te poupar da morte. Basta aceitá-lo. O Cordeiro já foi morto, já está tudo preparado. Tem uma parábola das bodas que diz que tudo está preparado. Porém, falta o quê? Os convidados. Jesus está te chamando hoje, meu irmão. E agora eu convido vocês a ficarem de pé. Jesus está chamando a cada um de vocês hoje para o arrependimento. Jesus está aqui de braços abertos, te pedindo: vem, pegue o cordeiro, aceite o sacrifício do cordeiro. Não faça com que o sacrifício do cordeiro seja vão. Porque muitas pessoas têm feito com que o sacrifício do cordeiro seja vão. Quando negam a Jesus, quando negam conhecer a Jesus, quando negam o sacrifício dele. Então, meu irmão, o dia se aproxima, o dia que o cordeiro voltará. E voltará não como cordeiro mais, mas voltará como leão que reina e julgará a todos. Então, meu irmão, o tempo do arrependimento é agora. Nós estamos agora sobre o tempo da graça, o tempo da misericórdia agora, mas chegará um tempo que a misericórdia de Deus cessará e ele julgará a todos pelos seus pecados. E eu convido a todos que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos entregar a Deus, que possamos entregar o nosso melhor a Ele, que possamos não olhar